Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos nesta manhã. Nós estamos mais uma vez trazendo esta live nesta manhã desse dia em função das medidas restritivas que estamos vivendo em função da pandemia no nosso país. Em função disso, pedir aos irmãos que estejam orando. Nós estamos com um número que vai crescendo, já passamos dos 3.000 casos de mortes diários no país nessa última semana. Números preocupantes, tristes, famílias chorosas. Vamos orar para que Deus esteja cada dia nos dando graça para sairmos desta situação. Mas nesta manhã vamos deixar a mensagem de Deus aos corações dos irmãos e vamos falar sobre a queda e o desastre espiritual de Israel, para que possamos tomar a lição para nossas vidas, possamos pensar, que esta queda que se impôs por decisão do povo de Israel contra Deus, ela poderá também se impor sobre nós por uma decisão errada que viermos a tomar perante a face do Altíssimo. Vamos ler a palavra de Deus. De Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 16, começando do versículo 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Deus assim aplique aos nossos corações sua santa e divina palavra lida nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Pai de infinita graça e bondade, Pai de infinitas e eternas misericórdias, glorificado, exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, nós queremos te louvar na manhã deste dia,
Ainda que, ó Deus, afastados da casa do Senhor e as tuas igrejas fechadas em função desta situação, mas louvamos o teu santo nome, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus sobre toda a face da terra, e que tudo quanto está acontecendo, ó Deus, está sob a tua santa e bondosa graça e presciência, e que tudo obedece à vontade do Senhor para o teu propósito. Dá-nos a tua bênção, a tua direção, ser com cada pessoa que está agora, Deus, na unidade de tratamento, seja entubada, seja num respirador automático, seja, ó Deus, na situação que estiver, Pai. Abençoa e ajuda para que estas pessoas se recuperem, para que suas famílias sejam consoladas e que haja, Deus, graça, e que haja, Deus, alegria e que haja felicidade no coração do homem, embora o homem tendo prevaricado contra o Senhor. Dá-nos a tua bênção na explanação da tua palavra nesta manhã, e que teu servo não fale segundo o seu querer e a sua vontade, mas seja achado apenas um instrumento nas mãos do Senhor. É no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós te oramos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Que Deus assim abençoe. E vamos à palavra do Senhor, a queda e o desastre espiritual de Israel. Após anos e anos de sofrimento, de humilhação, de choro, desespero, etc., Israel, enfim, marchava rumo à terra prometida. Não é? Houve para aquele povo um tempo que poderia ser classificado de um tempo bom, de um tempo feliz, de um tempo próspero, que foi o tempo da chegada de Jacó e a sua prole ao encontro do seu filho José no Egito, né? Quando José então era governador daquela terra. Foram recebidos de maneira feliz pelo faraó egípcio dos dias de José, o qual Jacó abençoou. E nós temos lá em Gênesis 47, versículos 7 a 9, somente para conhecimento, você vai ver quando Jacó chega e faraó vem conhecê-lo. Diz na palavra de Deus que ele abençoa a faraó. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó, e Jacó abençoou a faraó. E faraó disse a Jacó: quantos são os anos dos anos da tua vida? E Jacó disse a faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó abençoou a faraó e saiu da sua presença. Então nós vimos que esse faraó dos dias de José era um bom rei, foi um bom rei egípcio, que recebeu o beneplácito da graça de Deus sobre a sua vida, porque teve aquele servo de Deus, aquele hebreu chamado José, né, junto a si, que pela graça e pela virtude de Deus na vida daquele homem, ele não somente salvou a sua própria vida, salvou a vida do rei egípcio, salvou todo o seu povo e foi alguém de muita valia, de muita utilidade para o Egito e para aquele faraó. Nesses tempos, quando Israel chegou nos dias desse rei faraó, porque nós estamos tratando da dinastia dos faraós. Depois desse faraó levantaram-se outros faraós, né? É como você tem na dinastia dos Césares romanos. Então César, mas cada um desses César tinha um nome, não é? É como você tem na dinastia dos papas, da igreja católica, papa, o papa, mas cada papa desse é um papa, cada papa desse tem uma nacionalidade, é uma personalidade diferente, tem um comportamento diferente. Alguns desses governantes foram bons, outros foram ruins, outros foram mais ou menos. Então nós temos uma diversidade de comportamento dessa dinastia. E aí estava a dinastia dos faraós. Esse é o faraó dos dias de José. Foi um bom faraó para os filhos de Israel. Recebeu a Jacó, recebeu os filhos de Israel, colocaram lá, mandaram eles escolher a terra onde eles queriam ficar. E foram dias maravilhosos. E o povo desse tempo, ele usufruiu de uma bênção, de uma alegria, né, na convivência da relação judeus e egípcios.
mas levantaram-se outros faraós, né? E aí, quando o crescimento numérico dos judeus começaram a incomodar os egípcios, no sentido do temor de que os judeus se rebelassem nas suas terras, invertessem a relação egípcios-judeus em judeus-egípcios, ou seja, os judeus agora passando a ser senhores e os egípcios servos dele dentro da própria terra dele, então as coisas mudaram na relação entre esses dois povos. Quando Moisés nasceu, ele foi salvo divinamente da fúria do faraó dos seus dias, dos dias do seu nascimento, o qual decretou a morte dos meninos judeus. Nós temos lá em Êxodo 1, versículos 15 a 17, né, vai nos dizer na palavra de Deus que o faraó dos dias do nascimento de Moisés, ele deu ordem às parteiras para que matassem aos meninos judeus e somente as meninas deixassem sobreviver. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar a luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então, pela misericórdia de Deus, por temor a Deus, as parteiras não obedeceram, mas o decreto estava para que os meninos fossem mortos. As parteiras confiaram em Deus, não cumprindo a sentença de morte, e foi nesse clima que Moisés nasceu. E a Bíblia vai nos dizer, Êxodo 2, 1 a 10, eu não vou ler em função do tempo, mas vocês podem marcar na sua Bíblia e ler em casa. Vai dizer que ele nasce e ele não pode ficar muito tempo com a sua mamãe, né? No versículo 3 diz que a mãe de Moisés só pôde ficar com ele por 3 meses. E agora ela estava preocupada porque ela teria que, vamos dizer assim, descartar aquele menino. De alguma maneira começava a ficar perigoso o fato de ter o pequeno Moisés nascido ali com 3 meses naquela casa. E aquela mulher então, serva de Deus, concebeu um plano o qual teria plena aceitação pelo Senhor. E ela foi olhar quando as princesas saíam para tomar banho. E ela preparou Moisés e botou num junco e arrumou direitinho lá e mandou a irmã dele ficar de olho, o que é que ia acontecer, e soltou o menino no rio para que as princesas o achassem. E Deus, este Deus maravilhoso que é o nosso Deus, estava por detrás daquele plano, abençoando toda aquela ação. E Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. E quando ela botou os olhos em Moisés, disse que ele era lindo, era um menino muito bonito, né? A Bíblia vai falar da beleza física de Moisés diversas vezes. Depois de homem, diz que ele era o varão mais belo dos filhos de Israel. Era muito bonito. Mas também a Bíblia fala que ele era um homem manso, né? A Bíblia fala da mansidão de Moisés. Era mais manso do que todos os homens de Israel. Então ele tinha certos atributos, ele tinha adjetivos maravilhosos, né? E, achado pela filha de Faraó, foi conduzido ao palácio. E dentro do palácio ele foi ensinado, ele foi preparado, Deus preparou o berço para preparar o seu líder, dentro do palácio dos faraós. E dentro do palácio de Faraó, Moisés cresceu, sendo considerado filho da filha de Faraó, foi preparado para ser um príncipe no Egito, certamente para suceder ao faraó dos seus dias. Mas Deus haveria de tomá-lo pela mão para cumprir o propósito divino de conduzir o povo do Senhor ao lugar que ele houvera prometido a Abraão, seu servo e amigo. Eu quero ressaltar aos amados irmãos, tratamos com o Senhor, Criador dos céus e da terra, e o Deus ao qual é impossível não cumprir a sua palavra. Eu sei que muitas vezes, e muitos irmãos, talvez não levam muito a sério a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes, irmão, não dá a devida credibilidade à palavra do Senhor.
Mas, irmãos, aprendam em nome do Senhor Jesus. Deus não deixa de cumprir a sua santa palavra. Deus cumpre a sua palavra. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, ele pergunta a Jeremias: o que vês? Ele disse: eu vejo um pé de amendoeira. Ele disse: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não haverá de passar. Será o tema da mensagem dessa noite. Então, Deus cumpre a sua palavra. Esteja atento, porque Deus cumpre a sua palavra. Aprenda que é impossível ao Senhor nosso Deus descumprir a sua palavra. Aprenda que Deus não se esquece. Nós vemos muitas vezes irmãos querendo lembrar a Deus. Você não precisa lembrar a Deus nada. Porque antes que nós existíssemos, Deus é sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, estamos sobre este mundo, porque Deus nos trouxe. E quando nós estávamos ainda em forma imberbe, quando nós ainda não existíamos, nós já existíamos no propósito de Deus. Quando Deus nos chama no ventre, Ele já nos chama pelo nosso nome. E o nome que você tem é o nome que Deus te chamou. Quando Ele te chamou à vida, Ele disse: bem-vindo, Renato, bem-vindo, Dielmo, bem-vindo a Sheila, bem-vindo a Florisvaldo. Deus nos chamou pelo nome. E você vai dizer assim: mas como é que Deus nos chamou? Como é que o pastor sabe? Deus nos chamou pelo nosso nome. Deus colocou o nosso nome. Nós temos lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido, a quem tomo pela sua mão direita para bater os reis diante da minha face. Eu irei adiante de ti. Esse rei Ciro era um rei persa, e quando Deus falou através do profeta Isaías, foi 3 séculos, mais ou menos 3 séculos antes desse homem nascer. Ele iria nascer 300 e poucos anos depois. E quando vem o libertador para tirar o povo, é o rei Ciro. Deus coloca o nosso nome, Deus cumpre a sua palavra, Deus nos conhece. Nesta manhã eu quero ressaltar aos irmãos sobre o desastre que foi a queda espiritual do povo de Deus, do povo de Israel, no ato de descumprir a palavra do Senhor. E hoje eu tenho visto, eu estou falando como pastor, eu tenho visto um grande, grave desastre espiritual na vida de servos e servos de Deus que têm tomado como princípio primeiro o descumprimento da palavra de Deus. Em descumprindo a palavra de Deus, nós iremos pagar o preço. Se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós pagaremos o preço. Se nós desprezarmos a Deus, nós pagaremos o preço. E foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Israel. No ato de descumprir a palavra do Senhor, veio uma conta cara, a qual foi paga por Israel, e nós esperamos em Deus, nesse tempo que temos, na conclusão da mensagem, fazer o fechamento para que os irmãos entendam. Por que queremos tratar sobre este assunto? Resposta: porque é algo que diz respeito ao mesmo contexto no qual estamos inseridos, do qual nós temos relação direta. O que aconteceu lá no passado poderá repetir-se nas nossas vidas no presente. O que aconteceu na vida dos filhos de Israel poderá acontecer na vida de qualquer um de nós, se tomarmos as mesmas decisões que os filhos de Israel tomaram em relação à sua comunhão com o Senhor nosso Deus. Temos que cuidar da nossa vida de fé com o Senhor, né? O que aconteceu lá poderá acontecer aqui, poderá repetir-se nas nossas vidas. Após 430 anos de lutas, de provações, de humilhações, sofrimento, o povo de Israel seguia rumo a uma libertação social e espiritual. Haveriam de, por uma questão de segurança e desconfiança no Deus do poder, eles iriam abrir mão, né, da sua posição perante Deus, para que então viesse a conhecer um rombo na estrutura espiritual das suas vidas, ao ponto de chegarem ao mais calamitoso fracasso. Deixar a Deus é fracasso. Desdenhar do poder de Deus é fracasso. Desacreditar em Deus é fracasso. Muitas vezes o crente, ele incorre em situações, ele conhece derrotas na sua vida, que nada mais, nada menos é do que a consequência de desconfiar ou não confiar no poder de Deus, né? É bem assim quando tiramos a nossa fé do Senhor. É bem assim quando decidimos por a nossa confiança em nós mesmos.
quando decidimos pôr a nossa confiança numa personalidade qualquer e não no Senhor nosso Deus, num sistema e não no Senhor, no dinheiro e não no Senhor, na influência política e não no Senhor, na força ou poder humanos e não no Senhor nosso Deus. O poder maior sobre a nossa vida é o poder que há do Senhor nosso Deus sobre nós, né? Israel abdicava do poder autêntico do seu Deus, né? O qual era deles bem conhecido mediante o poder salvador do Deus que tomara a guerra contra o faraó daqueles dias que Israel saiu da terra do Egito, né? Derrotando aquele rei perverso, matando-o juntamente com o seu exército nas águas do Mar Vermelho. Mas ao povo de Israel naquele momento nada dizia a respeito a nada, parece que havia esquecido de tudo. O diabo passou um apagador na mente dos filhos de Israel, que eles já não lembravam de mais nada. Nada do que Deus fez a respeito deles, já não estavam lembrados. Não lembraram que Deus havia tirado a vida dos primogênitos do Egito todo. Todos os filhos do Egito, os primeiros filhos morreram, somente os deles ficaram vivos. Não lembraram, já haviam esquecido das pragas do gafanhoto, da praga das trevas, da praga das moscas, da praga dos piolhos, de tudo que havia acontecido na terra do Egito, havia esquecido. E havia esquecido agora que eles, frente ao Mar Vermelho, eles gritaram assustados quando viram o exército de Faraó rumando para matá-los, encurralados pelas águas. E eles clamaram a Deus, e Deus então abre o mar em uma e outra parte, e eles caminham em seco no meio do mar. Deus mandou que fosse tirada ali 12 pedras, cada tribo tirasse uma pedra. Essas pedras estão lá no Museu de Jerusalém, como testemunho, porque a Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia é a palavra de Deus. Embora as pessoas venham trabalhando, usada por Satanás, para tentar desfazer da palavra de Deus, para tentar tirar a essência da palavra de Deus, para tentar contradizer a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem livro na terra que tenha a autoridade deste livro, que é a palavra de Deus. O diabo tem levantado uma série de eruditos em nossos dias. Apareceu outro dia um que disse que quando Jesus falou a Pedro que o galo iria cantar 3 vezes e ele iria negar antes que o galo cantasse 3 vezes. Jesus não estava falando da ave, Jesus estava falando de um sistema, de uma sentinela que tocava uma trombeta e tal. E aí ele dá lá, faz lá o laureado de explicações dele para tentar contradizer a palavra de Deus. Mentira! A palavra de Deus nos diz, foi o galo, foi a ave mesmo que cantou, não foi nada de toque de trombeta de soldado nenhum, foi a ave que cantou, foi o galo, o animal que a gente come, que a gente conhece, que vamos dizer assim, é o marido da galinha, é esse animal aí foi que cantou, não foi negócio de trombeta nenhuma. Nós estamos vendo outros aí agora se levantando para tentar julgar a Deus, que Deus era insensível, Deus é assassino, que Deus cometeu crime contra a humanidade. Vai procurar o que fazer. Já há até no pensamento insano de muitos desses eruditos de Araque, proposição de julgar a Deus, levar Deus a um tribunal. Eu queria que ele levasse Deus ao tribunal e condenasse e subisse ao céu para levar a sentença ao Senhor, ou preparar a cadeia para prender o Senhor nosso Deus. Deus é Deus. E nós que conhecemos a Deus, nós somos servos de Deus, precisamos estar bem certos de quem conhecemos, de quem servimos, e a quem adoramos e com quem temos tratado da nossa eternidade. Aquilo era uma ação do diabo no coração daquele povo para induzi-lo a pecar contra a santidade do Senhor. E essas coisas não são outra coisa, senão a ação do diabo no coração de muitos e muitos ímpios e alguns pseudo-servos de Deus e servas de Deus que se deixam seduzir por novidades. Estão procurando coisas miraculosas, coisas que enchem os olhos para alicerçar a sua fé, e deixam a simplicidade da palavra de Deus. Aí o diabo que é astuto, vai arma a armadilha e pega ele na armadilha e arrasta ele da presença de Deus para as profundezas do inferno. Tenha cuidado com a ação do diabo para te fazer pecar contra Deus.
A primeira ação de Satanás nesses casos é primeiro cegar a vítima. Ele cega. A Bíblia diz que ele cega o entendimento do incrédulo, mas o diabo cega também o entendimento do crente. Cuidado para que o diabo não venha a cegar a sua visão espiritual. Segundo ponto, ele transtorna a mente. O diabo transtorna a mente do crente. E nós temos diversos casos, nós poderíamos citar casos bíblicos, poderíamos citar exemplos. Quando Davi teve aquela situação, Deus manda um profeta falar com ele e pergunta a ele, conta a ele a história de um homem que roubou a ovelha do outro e matou para fazer um guisado para o seu amigo, ao invés de pegar uma ovelha dele. E pergunta a ele, vem cá, de que é que esse homem é digno? E ele diz, vive o Senhor, que esse homem é digno de morte. E pela ovelha roubada, ele tem que pagar quadruplicado, porque não se arrependeu, não se converteu. E ele disse, ele disse, pois é você esse homem. Olha, era ele, foi ele que tinha feito todo aquele dano, foi ele que tinha feito toda aquela misereira, foi ele que fez todo aquele mal. Mas quando Deus manda uma paráfrase, manda um exemplo para ele avaliar, ele dá uma sentença terrível. O homem é digno de morte, o homem deveria morrer. E ele não morreu porque Deus traspassou o pecado dele. Cuidado para o diabo não transtornar sua mente. Terceiro ponto que o diabo faz. Primeiro ele cega, depois ele transtorna, induzir a vítima ao erro, invertendo ou pervertendo a realidade. O diabo tem também esse poder. Ele mostra o certo como o errado como o certo, o bom como o mal e o mal como o bom. E se nós não estivermos centrados no poder de Deus sobre as nossas vidas, nós poderemos incorrer em tal erro e cair numa armadilha de Satanás. Nós temos visto crentes que se descasam por razões. E depois eles dizem assim, mas agora eu sei que Deus está na minha nova relação. Deus não está na sua nova relação. O divórcio conhece na Bíblia, existem razões para divórcio na Bíblia. Embora muitos pregam que não, existe sim, porque a Bíblia que está na mão de quem diz que não existe, está na minha mão, a mesma Bíblia com a mesma tradução. E Jesus disse que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, adultera. Então existe a cláusula aberta aí, que é a prostituição. A prostituição invalida o casamento. Perante Deus invalida. Então, aí, mas muitas vezes é porque a mulher está feia, muitas vezes é porque a mulher ficou velha, porque o cara está feio, às vezes é porque ficou doente, ou o homem está doente, a mulher está doente, às vezes é porque enriqueceu, deu lá uma sorte qualquer, melhorou de vida, já não quer mais aquela mulher, já não quer mais aquele marido, vai se divorciar e vai continuar sendo um servo, uma serva de Deus, servindo a Jesus. É impossível. Isso é obra de Satanás. Isso é obra. O crente tem que abrir os seus olhos contra as astutas ciladas do diabo. Quantas vezes nós temos visto em nossos dias, principalmente os crentes dos nossos dias, na moda da sensualidade, na moda da depravação, do descompromisso com Deus, entendendo que se encontram em comunhão com Deus. É impossível, é impossível. Se você não vive para a glória de Deus, você não está em comunhão com Deus. Jesus diz, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Se você é um servo de Jesus, você vai procurar cumprir a vontade de Deus na sua vida. Crentes que têm desprezado a palavra de Deus, rejeitado os ensinos da palavra de Deus e se consideram salvos ou salvas, para mim são obras do diabo na vida e no coração dessas pessoas. É impossível, não existe concordância lógica. O povo de Israel fez um bezerro de ouro e prostrou-se perante ele e disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha que aberração, olha que absurdo, olha que mentira, olha que coisa terrível, que obra de engano terrível, explícita e terrível. E o povo estava totalmente obcecado por ela. Foi aquele maldito bezerro de ouro que tirou Israel do Egito? Não foi o poder de Deus. Mas agora eles estavam transferindo a glória de Deus para o bezerro. E preste atenção, versículo 5, nesta leitura. Então Arão edificou um altar e apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. Eles iriam adorar o bezerro de ouro e iriam fazer festa ao Senhor nosso Deus. Iriam fazer um culto ecumênico. Iriam adorar a Deus e ao bezerro.
e lá de cima, né? Outra obra do diabo, de lá Deus estava observando toda aquela perturbação pura. Precisamos pedir graça ao Senhor, nosso Deus, para evoluirmos no conhecimento do Senhor. Precisamos clamar ao Senhor por entendimento, por temor, por comunhão, fidelidade e sinceridade espirituais. Aquele povo haveria de conhecer uma derrota e um prejuízo inimagináveis ante a face do Senhor nosso Deus. Quando Moisés desce ao arraial, o estrago espiritual estava consumado. O povo jubilava, dançando nus para escárnio e desmoralização. Quando entra a obra do diabo, é o que vem, o que segue é esse escárnio e desmoralização. Muita gente anda nesses caminhos dizendo que estão agradando a Deus. É impossível, Deus não é Deus dessas coisas, Deus não está nessas coisas, e estas coisas não denotam para nós a presença do poder de Deus, né? A ira do Senhor nosso Deus se acendeu contra o pecado daquele povo. E muitas vezes, diante do mal que se insurge no meio do povo de Deus, nos iramos. E o diabo coloca nos corações que ele consegue enganar e perverter. Estamos zangados com a pessoa, tornando-nos inimigos das tais. Mas não é verdade, é verdade. Estamos zangados pela ação do mal que achou lugar naquela vida. Quando Jesus entrou em Jerusalém, viu o templo vilipendiado, né, pelos judeus que estavam vendendo coisa, vendendo povo, vendendo rola, fazendo um comércio dentro da casa de Deus. Jesus saiu do sério. A Bíblia diz que ele tirou as suas cordas que amarravam o meio aqui, os seus arretéis, e ele dobrou, e ele expulsou os cambiadores de baixo chicotada. Ele meteu os pés nas mesas, ele soltou os pombos, soltou rola, soltou tudo, saiu expulsando tudo, e disse que ele estava, o zelo que estava escrito, o zelo da tua casa me consome. Então, pelo zelo da casa de Deus, Jesus saiu do seu equilíbrio emocional normal. É o que acontece muitas vezes conosco no ministério. Mas o diabo trabalha e coloca no coração desse irmão, que dá lugar a ele, ou dessa irmã, que você, pastor, está com raiva dele, que você quer matar ele, quer matar ela. Não é. Nós estamos chateados, nós estamos tristes, nós estamos abatidos pela situação do mal, do pecado que se abate, seja sobre a vida da igreja, seja sobre vidas. Mas ele estava terrivelmente aflito pela situação a qual o povo se permitiu chegar, e conclamou o extermínio. Diz na Gênesis, Êxodo 32, 26 a 28, ele chama: quem é do Senhor, se achegue a mim, e diz que se chegar a ele, os filhos de Levi, e ele mandou que cada um tomasse a sua espada, e cada um mate a seu irmão, e mate a seu amigo, para tirar o mal do meio do povo de Israel. E o povo tomou aquela espada, e o povo se levantou contra aqueles demônios que estavam ali usando aquelas pessoas para fazer aquele estrago na vida dos filhos de Deus. Isso é obra do diabo. O diabo manda os dele, porque está falando dele, ele manda os dele para perturbar, mas ele está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí viria outro mal. 3.000 homens de Israel caíram. Olha o segundo estrago que vai se abater sobre os filhos de Israel. Êxodo 23, versículos 20 ao versículo 23. Você vai lendo a palavra de Deus. Diz assim, Deus diz a ele: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Aí, por causa do tempo, não vou até o 23, estava ali outro grave prejuízo. O povo iria sofrer, pelo seu pecado contra a santidade do Senhor, a retirada desse anjo de Deus, o anjo do Senhor queria na frente deles. Deus aí agora, Êxodo 33, 1 e 2, Deus vai prometer a ele que iria um anjo. Não era mais o anjo do Senhor, Deus ia mandar um anjo. E quando eles ouviram, eles sentiram o impacto, que não era o anjo do Senhor, e o povo não quis mais seguir, e o povo clamou com grande voz, e chorou o prejuízo de perder a comunhão e a companhia do anjo do Senhor nosso Deus, que vivia entre eles até ali. Não seria mais o anjo do Senhor, mas um anjo.
Vejam a resposta de Deus no versículo 5. Ele diz que se o anjo dele continuasse no meio daquele povo, ele iria matar aquele povo, porque o povo era um povo de muitas transgressões. Deus se retirou do meio deles. E o caos da desdita de trocarem a Deus pelo bezerro de ouro, a condenação a perecerem no deserto, esse foi o mal maior. Deus condenou aquela geração de 20 anos acima a morrerem no deserto, e somente seus filhos habitarem a terra prometida. Deus cortou com toda aquela geração o pacto que fizeram a Abraão. Deus condenou a todos eles e botou eles para rodar pelo deserto 40 anos, para que em 40 anos todos eles morressem, e somente seus filhos, os que estavam menores de 20 anos, quando aquilo aconteceu, pudessem entrar na terra prometida. Todos caíram no deserto por causa desta transgressão. Estamos caminhando para mais um desfecho dramático na história da humanidade. Muitos ficarão para trás, exatamente pelas mesmas posições que aqueles do passado assumiram e foram infelizes com o tratado com o eterno Deus. Você tem pastor aí que prega para você que você vai entrar no céu de qualquer jeito. Tenha cuidado com essas mensagens. Tenha cuidado. Você levantou a mão, está no céu. Que você disse, eu sou crente, está no céu. Eu aceito a Jesus, está no céu. Cuidado com essas mensagens. Se você é crente, você tem que viver como crente. Se você é um servo de Deus, tem que procurar viver como servo de Deus e tem que procurar assumir um compromisso com Deus. E para fechar, por causa do tempo, irmãos, também estamos chegando perto, bem perto da Canaã celestial, né? E qual haverá de ser a nossa posição como servos de Deus, semelhante aos filhos de Israel? Temos buscado confiar plenamente no Senhor, ou estamos buscando também os nossos deuses, os nossos bezerros de ouro, entendendo que vamos chegar lá e que vamos estar nos atos do nosso Deus, quando a Bíblia nos ensina que desta forma e desta maneira será impossível. Tenha cuidado com Deus a quem tu serves, porque é Deus que não se deixa corromper. Deus nos abençoe nesta manhã. Deus dê graça às nossas vidas e aos nossos corações. Deus bendito, nós te louvamos por mais esta oportunidade concedida. Pedimos que a mensagem do Senhor possa alcançar os corações dos teus servos. Dá-nos a tua bênção e a tua direção para o trabalho que se segue nesta noite. No eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. À noite nós teremos a nossa live da noite. Deus abençoe a todos.